Durante esses 40 dias nós temos que entrar na paixão de Cristo. Durante esses 40 dias nós não podemos viver de brincadeira. Jesus está pedindo isso para nós no evangelho de hoje. Os apóstolos não conseguiram expulsar um demônio. Quantos demônios tem na tua casa que você roubou? Segundo Santo Agostinho. E na verdade às vezes é desculpa, porque aí é fácil, né? A gente joga essa capa. Santo Agostinho diz assim: chegou o tempo da quaresma. Devemos ao Senhor obras em harmonia com o espírito da época. Obras que, no entanto, não são benéficas para o Senhor, mas para vocês. A primeira coisa que Santo Agostinho nos relembra é que as obras, as orações desta quaresma, tudo que a gente for fazer, deve estar em harmonia com este tempo. Então veja, a sua vida neste tempo precisa se ajustar ao que nós estamos vivendo. E digo em coisas até práticas. Sim, este tempo é um tempo de maior penitência. É um tempo que eu tenho que sentir que a coisa mudou. E você pode tomar várias posturas em relação a isso. Deixar de assistir mais televisão, deixar de ouvir mais música, deixar de comer aquele alimento, alguma coisa tem que mudar no seu dia a dia. Alguma coisa tem que mudar na sua dinâmica. Por quê? Porque nós estamos num tempo novo, nós estamos num tempo diferente. É quaresma. O nosso espírito tem que estar em harmonia com aquilo que nós estamos celebrando. Então não dá para na quaresma você aí querer encher a barriga de churrasco e viver festança. Não, este não é o espírito da quaresma. Não dá para durante a quaresma você querer curtir a vida e ir para, por exemplo, é ridículo, mas vai ter muitos cristãos que chegarão na Semana Santa e já programaram a viagem para a praia. Um cristão que na Semana Santa passa na praia, ele está desconectado com o que está vivendo, totalmente desconectado. Então, a primeira coisa que Santo Agostinho está nos ensinando é que a quaresma tem que trazer para mim, a minha vida tem que estar conectada. E qual é a conexão que eu tenho que criar? Quaresma é tempo de quê? De festa? Sim ou não? De curtição? De comilância? Quaresma é tempo de quê? Jejum, esmola e oração. Meu espírito tem que estar voltado para isso. E Santo Agostinho coloca, não que os outros tempos não seja para também fazer isso, não que a gente só reza na quaresma, não que a gente só faz jejum na quaresma, mas esse tempo deve ser mais forte. Amém? E Santo Agostinho coloca algo importante: o jejum que a gente vai fazer, a esmola que a gente vai fazer, a oração que a gente vai fazer, não é importante para Deus, como se Deus precisasse. Ei, Deus não precisa do nosso jejum. Ou Deus vai ser mais Deus porque eu fiz jejum. Deus não precisa do teu jejum. Deus não precisa da tua esmola. E Deus não precisa da tua oração. Santo Agostinho fala, quem precisa disso é você. Então quem é que está precisando de fazer jejum? Eu. Quem é que está precisando rezar mais? Eu. Quem é que está precisando fazer esmola? Eu. A vida neste mundo é certamente o momento da nossa humilhação, pois estes dias significam os sofrimentos de Cristo por nós. Ei, o que nós vamos viver na quaresma? Os sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos de Cristo por nós, renovados a cada ano com recorrência deste tempo santo. Pois o que foi feito de uma vez por todas para que a nossa vida se renovasse, é solenizado todos os anos para que a sua memória se mantenha viva. A igreja vai nos fazer memória da morte e ressurreição do Senhor. Durante esses 40 dias nós temos que entrar na paixão de Cristo. Durante esses 40 dias nós temos que contemplar a cruz de Cristo. Durante esses 40 dias nós não podemos viver de brincadeira. Durante esses 40 dias a gente tem que se colocar mais onde a gente deveria estar sempre. Mas nós às vezes não estamos sempre debaixo da cruz. Nestes 40 dias nós precisamos estar. Neste tempo, com nossas orações, acrescentemos as asas da piedade às nossas esmolas e jejum para que possam voar mais prontamente para Deus. E Santo Agostinho está dizendo, vamos acrescentar às nossas orações jejum
e esmola. Penitência e caridade. Jesus está pedindo isso para nós no Evangelho de hoje. Não é invenção de homens. Ei, jejum não é invenção de homens. Jejum não é invenção da igreja. Quem falou de jejum foi Jesus. Jesus disse que, lembra daquele demônio que os apóstolos não conseguiram expulsar? Teve um dia que os apóstolos não conseguiram expulsar um demônio. E aí perguntaram para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus falou: é que este tipo de demônio só se expulsa com muito jejum e oração. Ou seja, vocês ainda não jejuam. Vocês não vão ter poder sobre os demônios se vocês não jejuarem. Quantos demônios tem na tua casa que você só vai expulsar se você jejuar? Quantos demônios tem na sua vida que você só vai expulsar se você jejuar? Hoje, espero que você tenha feito um lindo jejum. Hoje é dia de jejum. Sexta-feira, vamos ser convidados a um jejum de novo. Todas as sextas-feiras. A igreja nos propõe. Santo Agostinho está dizendo que este tempo é tempo de esmola. O que é esmola, gente? Ajudar o necessitado. Eu pergunto para você, quando você anda na rua, você vê gente que precisa de ajuda, sim ou não? Você vê alguns necessitados? Santo Agostinho está dizendo, negar ajuda ao necessitado, sendo que você tem o que dar. Agostinho está usando uma palavra forte, é roubo. Não sou eu que estou dizendo, é o grande Agostinho. Quantas vezes a gente virou a cara para o necessitado? Quantas vezes você não foi capaz de abaixar o vidro do seu carro, ao menos para olhar nos olhos do necessitado? Quantas vezes você disse que não tinha? Você roubou, segundo Santo Agostinho. Você roubou a ajuda que Deus queria dar para ele através de você. Porque quando os necessitados aparecem na sua vida, provavelmente é Deus que está colocando ele no seu caminho. Quando aparece alguém no seu caminho pedindo ajuda, provavelmente é Deus que está se apresentando para você. E não se esqueça que a Bíblia diz algo sério. No final dos tempos, quando tudo acabar, Jesus vai perguntar: tive fome e não me destes de comer. Mas eu nunca tive com fome, Jesus. Eu estava com fome. Lembra aquele farol que eu pedi comida e você não me deu? Pronto, eu estava ali. E você virou a cara. E você tinha dinheiro na carteira. Você não me deu. Passei fome aquele dia. Passei fome. Não brinquemos com o necessitado, minha gente. Cuidado para não entrar naquele pensamento perverso. Ah, mas se eu der dinheiro ele vai usar droga. Ah, se eu fizer isso, isso não cabe a nós. Se você entrar nisso, você não vai ajudar ninguém. Se você ficar pensando assim, você não vai ajudar ninguém. E na verdade, às vezes é desculpa para não ajudar o outro. Porque aí é fácil, né? A gente joga essa capa, a gente joga essa desculpa. Primeiro que era o governo que tinha que dar. Muitos vão usar essa desculpa. É o governo que tem que fazer, eu não tenho nada a ver com isso. Ou então, se eu der, eu vou ajudar ele a usar drogas. Se for assim, nós não vamos ajudar ninguém. Porque você não conhece ninguém. Que neste tempo a gente se torne mais caridoso. E deixa eu te falar, durante essa quaresma, Deus vai colocar pessoas necessitadas ao teu encontro. E Ele quer ver como você as trata. Quando você menos esperar, num farol, no andar de uma rua. Esses dias eu estava com um encontro em família e uma tia minha testemunhava. Ela dizia que toda vez que ela ia para o seu trabalho, ela via um velhinho na rua, com as pernas enfaixadas, passando necessidade. E ela passava e todo dia via, só que ela não parava, e o coração dela queimava. Como eu posso passar todos os dias por esse velhinho e não oferecer-lhe ajuda? Foi então que ela começou a parar e a dialogar com aquele senhor. Começou a conhecer o nome, começou a conhecer a história, começou a entender por que ele estava ali.
e começou a levar comida para ele toda vez que passava ali. Minha tia. Então todo dia que ela passava, tenho que levar comida. E dizia ela que quando chovia, ela ficava desesperada, chorava em casa, ele está passando frio, ele está passando necessidade. Quem estava incomodando o coração da minha tia? Quem estava incomodando o coração da minha tia? Jesus. Quem era aquele velhinho? Jesus. E o Jesus velhinho, perna enfaixada, começou a incomodar o coração da minha tia. Minha tia começou a conversar, começou a levar comida, e até que ela conseguiu levar o velhinho para um abrigo, e hoje está numa casa, tomando banho, sendo cuidado, saiu da rua. Minha tia acolheu Jesus Cristo. Este Jesus não passou necessidade. É difícil fazermos isso? É. Santo Agostinho continua. O Senhor diz: dê e ser-lhe-á dado. Perdoe e você será perdoado. Vamos graciosa e fervorosamente realizar esses dois tipos de esmola. E Santo Agostinho fala que neste tempo nós devemos dar então dois tipos de esmola. Primeiro, dar e perdoar. Sejamos pessoas generosas nessa quaresma. Dar, mas Santo Agostinho está nos pedindo outra esmola, a esmola do perdão. Perdoar quem nos ofendeu. Pois nós oramos ao Senhor para nos dar coisas boas e não para retribuir com más ações. Dê e ser-lhe-á dado, diz ele, pois na pessoa do pobre, aquele que não tem fome, desejou ser alimentado. Jesus, aquele que não tem fome, quis ser alimentado no pobre. Vamos dar esmola, vamos dar. Portanto, não rejeitemos nosso Deus que é necessitado em seus pobres.